É o seguinte, rapaziada, acabou agora, 2-0, com uma arbitragem medonha, com todo respeito, mas uma arbitragem patética, porque desde o começo do jogo o jogo foi truncado. E aí é isso aí, ó. É isso aí, ó. Jogo truncado desde o começo do jogo. Se o Klein, se o árbitro marcasse, com todo respeito, se ele marcasse falta, na primeira falta pesada no primeiro tempo, desse amarelo, o povo ia aliviar. Mas o jogo foi truncado até o final do jogo. E o Flamengo perde de uma maneira ridícula. E não vou botar responsabilidade por conta da arbitragem, não. Foi por conta da irresponsabilidade do Carrascal. O Carrascal foi... Cara, ele foi imprudente na falta que ele fez. Foi imprudente. Um jogador, numa final, cometeu um erro tão juvenil... Porque isso é erro juvenil, gente. Falando sério, isso é erro juvenil. Isso é erro patético. Isso nem em sub-20 acontece isso. E ele acerta uma cotovelada no rapaz que nem a bola com ele tava. E isso é uma vergonha. É uma vergonha. E o Flamengo perdeu o primeiro título de 2026. Agora, falar um negócio pra vocês. Tomara que não seja que nem 2023. Se não, é uma vergonha. É uma vergonha esse time milionário aí perder pra um time de merda desse. Time de merda mesmo. Falar a verdade, tem que falar a real. Perder pra um time de merda desse como o Corinthians chega a ser vergonhoso. E toma o gol do Yuri Alberto de uma maneira humilhante. O Flamengo, Felipe Luiz também eu não vou poupar. Felipe Luiz também mexeu errado, demorou pra mexer. Desde o começo, antes do apito inicial do segundo tempo, que foi uma irresponsabilidade da arbitragem também, ter expulsado o Carrascal no começo do segundo tempo, que nem avisaram que ia ter uma revisão. O VAR teve um problema a respeito no começo do segundo tempo. Gente, isso é uma irresponsabilidade tão grande que não dá, cara. Eu vou ficar até quarta-feira e falando também sobre o Paquetá. Vou ficar até quarta-feira falando como que alguém consegue perder um gol de baixo. O cara veio pro Flamengo, o Flamengo gastou 40 e tanto, uma caralhilha de dinheiro, um puta de um dinheiro o Flamengo perde. Um puta de um dinheiro o Flamengo perdeu com o Paquetá pra ele chegar numa final e meter a bola por cima do gol. Cara, é estreia, é nervosismo. É, cara, mas jogador como ele não pode perder um gol, cara. Ele é jogador de seleção brasileira. Não pode ser tão incompetente, responsável. Eu boto na berlinda Felipe Luiz, Carrascal e Paquetá. Incompetentes. E falar um negócio pra você, tem que ser falado sobre a atuação do Rossi, porque se não fosse ele, esse jogo de 2-0 era pra ter sido mais. Era pra ter sido mais uma vergonha dessa. Era pra gente ter passado mais vergonha ainda, porque 2-0 ficou barato. Porque o que o Rossi salvou o Flamengo, cara, era papo de 5-0, 4-0. O Flamengo não jogou bem, velho. Desde o começo do jogo, do primeiro ao segundo tempo. Do primeiro minuto até o último minuto do jogo. Não jogou bem. E o Flamengo tem que parar com essa porra, gente, de ficar tocando, perdendo o jogo. 1-0 pro Corinthians, perdendo o jogo de uma maneira escrota. O Flamengo ainda tocando bola lá atrás. Cara, o Flamengo tem que parar com essa porra, velho. O Felipe Luiz tem que tomar uma atitude. Eu fiquei olhando na televisão, cara. O Felipe Luiz, ele assim, com a mão assim na cara. Sério. E sem tomar atitude nenhuma, velho. Eu cheguei a comentar no meu Instagram. Eu falei, cara, final do primeiro tempo, se eu fosse Felipe Luiz, velho, xingava todos esses caras. Por quê? Vale muito. O Corinthians deve metade do mundo aí, rapaz. Perder pra um time de merda como o Corinthians, com todo respeito ao Corinthians. Mas não dá, gente, não dá. Falar um negócio pra você. É revoltante, frustrante o que aconteceu hoje. É uma partida realmente pra esquecer. Eu acho que eu fiquei com mais raiva desse jogo do que dos 3 primeiros jogos da base. E olha que a base me fez perder a paciência fácil. Mas esse jogo, cara, fala um negócio pra você. E não tem mais essa desculpa de ficar falando sobre essa merda desse planejamento, não. Não tem mais desculpa. Falando sério, com todo respeito, mas não tem mais desculpa. Ah, o Flamengo tem que mudar planejamento. O Flamengo já tinha jogado 3 jogos. Não tá preparado pra um jogo desse. E a respeito do Paquetá, não colocaria o Paquetá nesse jogo. Não colocaria, gente.
Mas ele foi... Como ele entrou? Como ele entrou como substituto? Gente, pelo amor de Deus, o cara tem que fazer aquele gol. Tem que fazer aquele gol. É irresponsabilidade enorme pelo time do Flamengo. O Flamengo não apresentou um jogo bom. O Flamengo não apresentou o que a gente esperava. E é isso aí, ó. 2-0, o povo aqui em casa soltando... O povo aqui da rua, aqui do bairro soltando fogos. E tem que ficar... A gente tem que ficar aqui chupando o dedo, velho. Chupando o dedo. Porque a gente passou vergonha, velho, esse domingo. Passou vergonha. Dia 1º de fevereiro de 2026. Tem que ser esquecido. Assim como o dia 23 de novembro de 2021. Tem que ser esquecido. Existem dias no Flamengo que são inesquecíveis. Mas esse dia é esquecível totalmente para o Flamengo. Esquecível. Esquecível. Uma partida que me deu um jogo. Uma partida que me deu... Cara, me deu tanta raiva. Me deu tanta raiva que eu tive vontade de desligar o jogo. Porque, cara, com 1-0, hein? Com 1-0 me deu vontade de desligar a televisão. Falando sério. Com 1-0 me deu vontade de desligar a televisão. Não dá, gente. Um time milionário como o Flamengo não pode. E o Felipe Luiz tem que tomar uma iniciativa, gente. O Felipe Luiz, ele é um técnico muito vencedor pelo Flamengo, mas não tem autoridade nenhuma, gente. Tem que ser visto pelo José Boto, tem que ser visto pelo BAP. Cara, ele não mostra uma autoridade. O jogo inteiro assim, ó, sério, com a mão na boca, assim, olhando o jogo, sem xingar sem botar atenção. Não mostra um nível de autoridade que, tipo assim, não é de um técnico do Flamengo. Mas agora vocês vão falar, o Felipe Luiz venceu a Copa do Brasil, venceu Libertadores. Mas, gente, qualquer técnico com mínimo de potencial como técnico, cara, consegue treinar esse time do Flamengo. E agora, eu gostaria de ver o Felipe Luiz, falando sério, treinando uma equipe como o Vasco. Falando sério, gente, eu gostaria de ver o Felipe Luiz treinando o Vasco. Que autoridade que ele ia ter. A gente que eu não vou falar a gente, porque provavelmente a maioria dos rubro-negros vão defender o Felipe Luiz. E com todo respeito, eu apoio totalmente essas pessoas que apoiam ele. Mas falar um negócio pra você. O Felipe Luiz, cara, tem que ser um Fernando Diniz da vida. Xingar. Que se dane, velho. As coisas ficam nas 4 linhas. Só porque o Felipe Luiz é um treinador jovem e você fala, não se deve falar sobre um treinador que tá há pouco tempo em cargo. Mas ele ganhou todos os títulos que poderia ganhar praticamente. Copa do Brasil, Libertadores, a Supercopa do ano passado, Brasileirão. Um cara desse, com um título, uma bagagem que começou cedo, gente. Uma bagagem que começou cedo desse técnico do Flamengo. Mas ele tem que ter mais autoridade, gente. Com todo respeito, tem que ter mais autoridade. E o jogo não é nem por culpa do Felipe Luiz e nem do Paquetá. Mas eu tô aqui pra falar, pra cravar a minha opinião, pra ser bem direto e reto. O Carrascal foi o total responsável por essa derrota de 2-0 pro Corinthians. Foi o total responsável. Uma jogada juvenil, ele mostrou que ele não tem nenhum tipo de capacidade de estar numa decisão e ter essa atitude que ele teve de dar uma cotovelada no rapaz do Corinthians. Mostra um nível de incompetência. Por quê? Você tem que ter cabeça no lugar, cara. Você tá jogando uma final. Você tá jogando um jogo que vale troféu, gente. Você dá uma cotovelada sem bola. Sem bola, a bola tava lá na área do Rossi lá, o cara tava no meio campo, o cara agrediu o rapaz. Agrediu mesmo, deu cotovelada. Ele mostrou ser totalmente infantil. Totalmente infantil. Rapaziada, então é isso. A minha opinião sobre o Felipe Luiz, sobre o Carrascal e sobre o Paquetá. Logicamente que o Paquetá tem muito futebol ainda para ser apresentado pelo Flamengo, mas, gente, jogador como o Paquetá que valeu milhões não pode perder o gol que ele perdeu hoje. Gente, ficamos por aqui. Deixe seu comentário, o que você achou aí. Provavelmente vai ter gente zoando, mas é isso aí. Muito obrigado, deixem a curtida, se inscrevam no canal e é nóis, até o pré-jogo do Flamengo e Inter.